Existem alguns elementos na língua portuguesa a que chamamos de elementos de composição e outros a que chamamos de prefixos. Esses elementos nunca podem ser usados sozinhos numa frase. Aliás, o texto da reforma ortográfica trazia prefixos e falsos prefixos. Os elementos de composição eles chamaram de falsos prefixos. Qual a diferença? O prefixo é um elemento que deve ser colocado antes de um radical de uma palavra para a formação de uma nova palavra. Por exemplo, pré. Por exemplo, pós. E elemento de composição é um radical. Como acontecia na língua latina, como acontece na língua grega, nós temos muitos radicais gregos e latinos que utilizamos no dia a dia. A diferença é essa então, o prefixo é um elemento que não existia por si só em outras línguas. O elemento de composição é um radical que já existia no latim ou no grego. Para nós não faz diferença alguma. Para nós eles não têm significado próprio sozinhos. Você não vai usar, por exemplo, a palavra gel sozinha. Sempre você unirá o elemento, e não a palavra, sempre unirá o elemento gel a outro para formar assim um elemento composto, para formar um substantivo composto. Isso acontece com 3 elementos de alta importância para o comentário de hoje: sócio, áudio e vídeo. Esses elementos não devem ser usados isoladamente. Sempre eles se unirão a um outro elemento para formar um substantivo composto. Ou um adjetivo composto, depende da formação. Por exemplo, os problemas socioeconômicos brasileiros. Sócio junta o econômico, uma palavra só. Portanto, sócio não pode ter acento. Não é uma palavra autônoma. E não há hífen. Jamais haverá hífen quando a palavra se iniciar por sócio, por vídeo ou por áudio. Sem acento e sem hífen. Muito bem. Eu disse que nós não podemos usar esses elementos sozinhos, certo? Pois é, mas não é bem assim. É que esses elementos não são usados sozinhos. Eles se unem a outros elementos. Mas alguns deles nós podemos substantivar. Por exemplo, é o que nós fazemos hoje em dia na internet, com o computador, nas televisões via satélite é coisa de velho, né? Nas televisões com cabo, com fibra ótica, não é nem cabo, fibra ótica. Por exemplo, você diz alguns megabytes, alguns gigabytes, alguns terabytes. Só que nós nem usamos mais a palavra bytes à frente. Nós falamos simplesmente 10 megas, 4 gigas, 2 teras. Então, esses elementos foram substantivados. Da mesma forma que nós sempre substantivamos a palavra quilo. Eu comprei 3 quilos de picanha. Eu comprei 3 quilogramas de picanha. Então, o quilograma, nós substantivamos, retiramos o elemento à frente e deixamos o quilo como um elemento substantivado. Maravilha? É o que acontece com mega, é o que acontece com tera, como acabamos de dizer. O mesmo acontece então com sócio, com áudio e com vídeo. Aliás, com sócio não vai acontecer isso não. Os problemas socioeconômicos, os problemas socioeducacionais, nós não usaremos a palavra sócio sozinho para indicar isso. Mas é o que acontece com os elementos áudio e vídeo. São elementos que não devem ser usados sozinhos. À frente, então, sempre haverá uma outra palavra para que haja a formação da palavra composta. Como acabamos de ver, não haverá hífen, não haverá acento. A audioconferência, o audiofone, a videoconferência, as videoaulas. Nós damos preferência aqui no Brasil, principalmente em se tratando de sites e de blogs, para uma palavra que não é da língua portuguesa. Ouça os podcasts. É assim que nós falamos. Nós deveríamos inventar uma palavra. Ouça as audioexplicações. Aliás, vou começar a usar isso. Então,
lhe farei um convite, então, sem vírgula, lhe farei um convite, ou então, vírgula, far-lhe-ei um convite. Ouça as audioexplicações do Gramática Online e não os podcasts, tá? Ouça as audioexplicações, tudo junto, sem hífen e sem acento. Assista às videoaulas do Gramática Online, tudo junto, sem acento. Mas como acabamos de ver, podemos substantivar esses elementos. Então eu posso dizer: ouça os áudios e assista aos vídeos do Gramática Online. E aí, como substantivamos os dois elementos, passamos a ter que colocar o acento obrigatoriamente, como acontece com qualquer palavra da língua portuguesa. Então, inscreva-se no Gramática Online. Entre no Gramática Online, www.gramaticaonline.com.br, ouça os áudios, assista aos vídeos, veja o que há no blog, os textos escritos no blog, divirta-se com toda a gramática da língua portuguesa à sua disposição, a parte escrita, e faça a sua assinatura mensal para ser aluno das videoaulas do Gramática Online. Assinatura mensal, ou escolha cada curso para estudar individualmente.